Bom dia a todos. Nosso grupo é o grupo de antibióticos, né? A gente teve aqui foi bem mesclado, os recipentes, Natal, João Pessoa. Né? Então esse é o nosso grupo, a Aline, Ana Isabel, Ana Rita, Bianca, Cibele, Diana, Érica, eu sou Luciana, Miguel, Tereza Neuma, Valéria e Lucélia. Então vocês viram que o Miguel ficou aqui entre as mulheres, né? Nós fomos bem pacientes, positivas. E nosso mentor aqui, querido professor, ele tinha que estar com o belo sorriso dele aí, sempre animando a gente, né, sempre ajudar e aprender mais. Então foi uma experiência boa, né, do grupo para a gente apresentar esse trabalho para vocês. Então a gente vai falar um pouquinho de antibióticos aqui nessa introdução. Então, o uso racional de antibióticos, né, que é o grande objetivo de todos nós, de todo profissional de saúde, né, e principalmente uma CCIH. Né, apesar do arsenal terapêutico, a gente tem que ter algumas diretrizes, né, alguns objetivos, alguns protocolos para o uso desses antibióticos. E isso sempre a gente tentando, né, passar para os outros profissionais essa capacitação, essa educação continuada. Então, antimicrobianos são substâncias que provocam morte ou inibição do crescimento de micro-organismos. O principal objetivo do uso de um antimicrobiano é o de prevenir, né, como a gente viu ontem na aula do professor Denise, ou tratar uma infecção, diminuindo ou eliminando os organismos patogênicos e, se possível, preservando os germes da microbiota normal. Os princípios de antibioterapia, né, a empírica, específica e a profilática, né, entre 24 a 48 horas. Então, para refletir, né, nesse uso de antibióticos, como eu falei, assim, uma gama de profissionais, né, utilizam o antibiótico e a gente sabe que é uma medicação que é muito prescrita no dia a dia. Então, eu penso, antes de prescrever um antimicrobiano, procuro me atualizar sobre antimicrobianos, né? Então isso não fica restrito a um infectologista, né? Então um cirurgião, um ortopedista, né? Um clínico geral, um pediatra, vários profissionais no dia a dia ele precisa de um antibiótico. Acho que o antimicrobiano é só para o infectologista, acho que os antimicrobianos são a solução para tudo. Então aquela questão que a professora Denise está falando ontem, né? Muitas vezes na pediatria como é difícil, porque às vezes você termina tratando a ansiedade da mãe, da avó, né? E não está vendo ali o pacientezinho, né? Que muitas vezes é um quadro viral. Lembro de pedir culturas para um diagnóstico mais preciso, né? Então é importante isso, você estar atento ali, em contato com o microbiologista, né? Essa parceria aí é super importante. Penso em quem estou tratando, então não é uma receita de bolo, a gente tem um perfil de um paciente, né, seja a faixa etária, né, até o peso a gente sabe que interfere bastante. Então não é receita de bolo, a gente tem que ver o nosso paciente. Lembro de suspender o antimicrobiano ao término do tratamento, ou quando não for mais necessário. Então muitas vezes, né, a gente pega um paciente ali, vai na enfermaria e está lá 20 dias, né, com a cefalotina, ele veio da UTI, foi para a enfermaria, permaneceu com aquela prescrição que é automatizada, sai no computador, né, e está lá induzindo resistência. Socorro, antimicrobiano é muito difícil, né? Então a gente tem que tirar esse medo aí. Então o nosso cenário atual não é muito bom, né? A gente sabe a resistência das bactérias, né, crescendo, e a gente não tem, né, em princípio aí, a curto prazo, né, um arsenal para ser lançado. Então a gente não tem novas descobertas de antimicrobianos. Então a gente tem que tentar, né, trabalhar com o que a gente tem agora. E as bactérias estão ficando mais poderosas. As taxas de resistência aumentando. E aqui é bem interessante essa história dos medicamentos, né? Então, 2000 a.C., agora, como esta raiz? Em 1000 a.C., aquela raiz é pagã, agora reza esta prece. 1850 depois de Cristo. Aquela prece é superstição. Agora beba esta poção. 1920 depois de Cristo, aquela poção é óleo de serpente. Agora tome esta pílula. 1945 depois de Cristo,
aquela pílula é ineficaz. Agora leve esta penicilina. Em 1955, os micróbios mudaram. Agora leve esta tetraciclina. 1999, mais 39, agora leve este antibiótico mais poderoso. Né? Então, aquela ideia de que vem o mais potente que vai fazer milagre. 2000 depois de Cristo, os micróbios venceram. Agora, como esta raiz? Então, a gente voltando, né? Para a antiguidade. Então, a resistência ao desenvolvimento de novos antibióticos, né? A capacidade bacteriana para resistir aos antibióticos é mais ágil do que a capacidade humana de desenvolver novos antibióticos. Então, isso a gente tem que pensar, né, no nosso dia a dia e levar a sério aí nessa escolha do antimicrobiano, né? Que a gente não tem tanta opção, ver o perfil do nosso paciente. Muitas vezes a gente tem que dar uma de detetive, né? O professor Denise falou ontem, a gente parar, conversar com o paciente, com o cuidador, com o pai responsável, né? Se ele já se internou, se ele usou antibiótico anteriormente. Então, às vezes é um trabalho de detetive mesmo, dar uma de Sherlock, para a gente investigar toda aquela história da paciente. A gente sabe que nossa população está envelhecendo, né? Então hoje eles se internam muito mais, né? A terapia intensiva está aí super avançada, então o paciente fica de longa permanência em UTI, né? Então a gente tem que ver esse perfil do nosso paciente mudando, aqueles pacientes de home care, né? Então tem que conversar com a família e ver o que o paciente já usou, se ele é nefropata, se é cardiopata, se é contopata. Né? Então, essa história do paciente é importante. Junta as pecinhas desse quebra-cabeça para você escolher o antibiótico adequado, que a gente sabe diminui consideravelmente a mortalidade. Como escolher o antimicrobiano certo? 3 perguntas-chave. Qual é o sítio da infecção? Quais os prováveis patógenos? Qual a gravidade da infecção? Então, logicamente, se você está no seu hospital, na sua UTI, na sua clínica, você tem mais ou menos uma ideia dos patógenos prevalentes. Isso é importante, né? Então, o microbiologista aí, como sempre, parceiro nosso, a gente tem que estar lá em contato, sabendo o que é que está predominando. Droga de escolha, a mais eficaz, menos tóxica, de menor espectro e melhor custo-benefício. Indicação apropriada, né? E não esquecer de suspender. Algumas diretrizes, né? Lembrar que antimicrobiano não é antitérmico, né? Então, porque o paciente está fazendo febre, trata com antibiótico, bota um antibiótico, você vai ficar tranquilo. Antes de usar antimicrobiano, isolar o agente causal, ou pelo menos essa coleta aí das culturas, né? Você coleta as culturas e inicia o antimicrobiano, né? E depois você aguarda esse resultado. Então, a gente sabe das nossas inimigas, né? Nós temos bactérias gram-positivas, gram-negativas, né? Os anaeróbios, então, aí criando resistência, ficando poderosas, né? Causando os mais diversos tipos de infecção, acometendo, né, vários sítios. Como eu falei, a questão do trauma hoje, né? Vocês têm o trauma em Campina Grande, nós temos aqui, então o número, né, elevado de acidente de moto, de fraturas expostas de TCE, eu dei conta 8 anos na UTI do trauma, então essa realidade só tem piorado. Então esses pacientes, né, como a gente vê aqui, isso aqui é uma realidade do hospital do trauma, muito comum, né? Pacientes jovens de 20 anos, em idade produtiva, ficando com osteomielite, né? Ficando limitado fisicamente. Então, são muitas questões, né? Mas que a gente tem que parar um pouquinho na hora de prescrever um antibiótico. Né? Vai para o livro, estuda, consulta. Né? Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, o iPhone, né? Estão lá, tem as diretrizes, tem os guidezinhos, então dá para a gente consultar, né? Questão de dose, de tempo, né? A dose adequada é importante, né? O ajuste da função renal, então vai para o folhoso mesmo e consulta, né? Porque a gente não tem que ter tudo na cachola, né? Tem que consultar também. Então, o uso racional de medicamentos,
consiste em oferecer ao paciente a medicação adequada às suas necessidades clínicas, nas doses correspondentes, por tempo adequado e ao menor custo possível para si e para a comunidade. Então, a ideia do grupo, a gente aqui no Nordeste, a gente pensou em fazer uma literatura de cordel falando sobre os antibióticos. Então, a título de informação, o que é a literatura de cordel? Também conhecida no Brasil como folheto, é um gênero literário popular, escrito na forma rimada, originado em relatos orais e depois impresso em folhetos. Remonta ao século XVI, quando o Renascimento popularizou a impressão de relatos orais e mantém sua forma literária popular no Brasil. O nome tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos para a venda, pendurados em cordas, cordéis ou barbantes, em Portugal. No Nordeste do Brasil, o nome foi herdado, mas a tradição do barbante não se perpetuou. O folheto brasileiro pode ou não estar exposto em barbantes. Alguns poemas são ilustrados com estilogravuras, também usados nas capas. As estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou 6 versos. Os autores ou os cordelistas recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada, acompanhados de viola, como também fazem leituras ou declamações muito empolgadas e animadas para conquistar os possíveis compradores. Então, aí está o cordel com a corda toda. Então, a ideia da gente foi justamente fazer antibióticos na literatura de cordel. E aqui a gente tem nossos dois cordelistas, que é Miguel e Valéria, por favor. É um só. Obrigada. Você precisa vender, né? Mas eu sei que a gente vai distribuir, viu, minha gente? Vai precisar vender, porque senão eu estava ferrada. Então, antes de a gente começar a nossa brincadeira, eu e nossa colega Valéria, importante a gente falar que parece que todo mundo decidiu falar em cordel. Isso não tira o mérito, já que saboreamos como mel aquilo que vem de dentro do nordestino fiel. Vamos começar então a brincadeira. Prestem bem atenção. Cadê a viola, Miguel? Faltou a viola. Ah, eu toco, podia trazer. Então, para começar, a guerra dos homens contra as bactérias usando o antibiótico. Vamos lá. Nem se conhecia a bactéria. E os chineses já sabiam que bolor, vindo do pão ou coalhada, curava todo o horror. Das feridas infectadas, com todo êxito e louvor. Esquecido por muitos séculos, foi de novo descoberto. O bolor que contaminou, deixando um aula aberto, na cultura de estáfilo que Flame deixou incerto. Veio a Segunda Guerra, e com ela a penicilina, usada nos soldados feridos, traídos pela própria fúria, de perder no combate a vida, ou viver como herói sem crina. Vieram outros antibióticos e o cenário das infecções sofreu transformação. Seu controle se faz com segurança, devendo ser usado com razão, indicação, tempo e dose observados para depois não sofrer desilusão. A guerra nova é contra as bactérias. Médicos usam antibióticos com esperança, e elas cercam de plasmídeos espertos, deixando a resistência como herança. Adaptam-se, colonizam e invadem, sem dar aos médicos a menor confiança. Penicilina, micacina, eritromicina, todas do grupo das bactericidas. Atuam nas bactérias gram-positivas, assim como a vancomicina, mas precisam ser usadas sem rima para não destruírem dos humanos a vida. Desta guerra não se sabe ao certo quem vence, a natureza da evolução ou a ganância do homem, que com sua ambição
facilitou a resistência acrescentando avoparcina na ração. Desse modo irresponsável, o homem facilitou de fato o que a natureza determinou. Todo ser vivo evolui no ato, se lhes dão pressão seletiva com glicopeptídeo no pato. Enterococos presentes no intestino, só temem ainda a linesolida. Estafilococos presentes na pele, quinopristina e dalfopristina, mas aparece de volta o Bactrim, mas o paroepidermides resistentes ao oxacilina. Klebsiella promíscua, espalha no seu gene KPC do amor. Unindo seu acineto e pseudomonas, carbapenílico virou chá de flor. Nas infecções hospitalares, levando a imprensa ao flor. A velocidade dessa resistência deixou o homem sem solução. A indústria não investe em novas classes, fica cara a pesquisa para a criação, para depois o governo quebrar a patente, levando o similar para a população. Ainda bem, por enquanto, voltam antibióticos antigos. Polimixina, Bactrim e fosfomicina. Ainda tem como os amigos, que ficaram novos como tigeciclina e rivampicina para situações de perigo. Daqui para frente, quem sabe, talvez voltemos ao mato, curando diarreia com chá, gripe com alho e limão no ato, enquanto se descoloniza a humanidade, selecionando o mais forte de fato. Ainda tem outra opção de venda. Quem só tiver pouquinho dinheiro, só dá para comprar algo, né? Tem outro aqui bem curtinho, viu? Para vocês não se cansarem da gente. Cordel do controle de antibióticos. Professor Antônio Tadeu. Permita-me apresentar. Sou de lá de Recife, João Pessoa e Natal. E venho agora prosear sobre o controle de antibióticos do MBA de CCIH. É importante considerar a via de administração. Tem a EV, IM e por sonda. Mais de uma opção. Mas aqui é por via das dúvidas, bate o recorde de prescrição. Para evitar a resistência e acertar na indicação, tem que ver sensibilidade, dose, volume de distribuição, no menor tempo possível para tratar da infecção. Falando em fazer mal, a toxicidade deve ser lembrada. Tem as reações adversas, que não podem ser evitadas, mas também os erros de medicação com falhas muito arriscadas. Se pode ou não pode guardar, aí vem a estabilidade. Todos se lembram da fisicoquímica, mas a que preocupa de verdade é a microbiológica para também garantir qualidade. Eu vou pedir a ajuda do coral aqui. Ixi, está acabando a bateria do meu. Deixa eu ligar. Eu acho que... Ser da CCIH não é para qualquer um, não. Tem que ser infeccioso e contaminar essa geração de profissionais multiresistentes no controle da infecção.